inscritos no nosso canal, gente. Olha que maravilha. São 500 inscritos e você, eu tenho certeza que faz parte disso, tá certo? 500 inscritos no nosso canal é uma benção. Fagner Júnior, meu amigo Fagner, lá da cidade de Garanhuns, que Deus abençoe de uma maneira especial. Ele trabalha com o nosso pastor Zé Bezerra, né? Fagner Júnior, que Deus abençoe você no seu trabalho, abençoe sua família, abençoe em nome do Senhor Jesus. Olha só, a irmã Maria Fátima está dizendo aqui, estava com crise de ansiedade, né? Mas estou na meditação. Louvado seja Deus. Amém, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Então, gente, você que está aí, já digita o seu pedido de oração, já digita aí em nome do Senhor Jesus, porque eu quero orar, quero apresentar a sua vida, quero declarar as bênçãos de Deus em favor da sua casa, da sua família, do seu relacionamento. Você que é casado, você que está namorando, você que é noivo, você que é noiva, irmã Aparecida Melo, Deus abençoe, obreiro Nerivaldo, que Deus abençoe. Compartilha aí para as pessoas, avisa que a gente está ao vivo. Compartilha lá nos grupos da igreja, grupo do ministério, grupo dos obreiros. Compartilha aí no grupo da família, gente, para que nós possamos fazer uma corrente forte de oração pelas famílias. Eu tenho identificado nos últimos dias, não é novidade para ninguém, não é novidade, mas nós terminamos 2023 em posse de vitória. Você sabia disso? Nós terminamos 2023 em posse de vitória. Para você ter uma ideia, essa blusa que eu estou aqui é a blusa da semana profética para 2024. Nós terminamos esse ano de 2023 na presença do Senhor, sabe? Foi um ano que nós terminamos, nós aqui da cidade, irmã Maiara Alencar, Deus abençoe, nós passamos a última semana inteira na presença de Deus, declarando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, né? Olha só, olha o endereço que a irmã Jocilene botou, 2ª Rua do Bairro Prata, número 40, próximo ao mercado de Fábio. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando, né? Está orando para que Deus se faça presente neste ambiente, neste lugar. E deixa eu contar para vocês aqui. Nós terminamos o ano de 2023 debaixo da bênção de Deus. Irmã Sandriele, Deus abençoe. Pastor Marcelo Barreto, louvado seja Deus. Pastor Rael esteve por aí, não é? Acredito que foi na semana passada e Deus se fez presente. De uma maneira especial. Olha só o que acontece. Essa pessoa, nós terminamos esse ano debaixo da presença de Deus. A última semana do ano foi a última semana toda ela em oração. Nós passamos a última semana aqui em Canhotinho em oração, em guerra, em batalha, em peleja, vida sentimental, financeira, física, espiritual. Todas as áreas da nossa vida nós passamos o final do ano de 2023 na peleja, declarando as bênçãos do Senhor. Por quê? Essa semana alguém me fez uma pergunta e me chamou muita atenção, porque a pessoa disse assim: ô Léo, mas por que na igreja evangélica vocês gritam tanto? Por que na igreja evangélica vocês falam tão alto? Qual a diferença da igreja evangélica para as outras igrejas? E essa pessoa me fez essa pergunta e eu achei interessante. E eu resolvi responder àquela pessoa. A verdade, queridos irmãos, é que eu falei para aquela mulher, eu digo, olha, há um ditado popular que diz: só grita quem sente a dor. Só grita quem sente a dor.
Amém, pastor Marcelo. Só grita quem sente a dor. E eu citei para aquela mulher que me fez essa pergunta, o livro de a passagem de Bartimeu. O que foi que aconteceu com Bartimeu? Bartimeu era um homem que estava numa situação, não sei se vocês estão ouvindo aí bem agora. Se estiver ouvindo bem, vocês falam. Se não tiver, vocês me avisam. Bartimeu era um homem que estava aparentemente desvalido. Ele estava para a sociedade escanteado. Para a sociedade, aquele homem não tinha mais solução para ele, porque quem conhece um pouco a história vai descobrir que Bartimeu está em julgo perante a sociedade. Bartimeu está perante a sociedade com uma marca. E qual é a marca que Bartimeu tem perante a sociedade? Olha só, qual é a marca que Bartimeu tem perante a sociedade? A marca que Bartimeu tem, deixa eu ver se vocês estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem aí ou não? Pela que eu não estou ouvindo. Não sei se você está ouvindo aí. Estão ouvindo aí ou não? Está ouvindo? Olha aí, o pessoal está ouvindo, né? Louvado seja Deus. É isso aí, obreiro. Só no meu celular aqui que não está saindo bem. Meu celular não está saindo. Mas o que é que acontece? Bartimeu estava desvalido pela sociedade. Bartimeu era um homem que estava em uma situação. Pronto, agora estou vendo que está ouvindo. Bartimeu estava desvalido. Bartimeu estava parado. Bartimeu estava sem perspectiva de vida, porque Bartimeu ganhou do governo uma marca. Qual foi a marca que Bartimeu ganhou? A marca da vergonha, a marca da rebeldia. Ô irmão Léo, boa noite, aqui é a irmã Cida de Garanhuns, irmã da irmã Eliane, daí da vila, né, das casas de Mazinho. Peço oração por mim, estou meio adoentada. Vamos estar orando sim. Obreiro Wagner Santo, Deus abençoe. Irenilda Silva, escute só que eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Olha, e Bartimeu, ele estava com uma marca. Quem conhece a história bíblica sabe que Bartimeu não pedia esmolas porque queria. Tem gente, sabe que tem gente que se acostumou pedindo esmolas. Você sabe que tem gente que se acostumou com a vida dos outros. Você sabe que tem gente que se acostumou em uma vida de migalhas, de esmolas, como aquele homem que estava no templo Formosa à espera de esmolas. E segundo as escrituras diz a Bíblia que vai subindo 2 homens de Deus ao chegar àquele lugar, e quando aqueles homens vão chegando naquele lugar, aqueles homens dizem para aquele jovem: olha, eu não tenho ouro, olha, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aparentemente é uma maravilha o início. Aparentemente é uma bênção ouvir uma palavra como essa. Todavia, para quem viu, para quem estudou um pouco a história, vai descobrir que naquele momento aquele jovem não levantou. Vai descobrir que naquele momento aquele jovem, ele ficou na mesma situação. Olha, é só você meditar um pouco na palavra. É só você meditar nas escrituras. Olhar de forma minuciosa. Olhar de uma maneira, digamos assim, mais atenta aos detalhes. Você vai ver que aquele homem recebeu a palavra, irmã Jocilene. Aquele homem recebe
a unção de Deus através dos seus servos, Pedro e João, que vão subir na porta do templo, que vão orar. Todavia, ele permanece sentado, ele permanece parado. O que é que eu tenho para dizer para você nesta noite? É que tem gente que está acostumado a viver uma vida de migalha, a viver uma vida de esmola, a viver uma vida na dependência dos outros. E Deus não te escolheu para viver na dependência de ninguém. Deus não te escolheu para viver uma vida de migalha, para viver uma vida de derrota, uma vida de tristeza, de fracasso, uma vida, aleluia, em que você só vive. Deus nos escolheu para sermos, aleluia, para sermos cabeça e não cauda. E outro dia eu estudando pude perceber que a cauda e a cabeça, elas têm uma diferença interessante. A cauda, ao invés da cabeça, a cauda sempre está por último. Louvado seja Deus. Aparecida, a cauda sempre está por último. A cauda nunca chega em primeiro. A cauda sempre está por último. Sempre ela chega atrasada, sempre ela perde a vez, sempre ela é ultrapassada. Alguém chega mais novo, consegue ser abençoado, ela não. Alguém chega, obreiro Nero, mais simples, com pouco estudo, com pouca fé. Mesmo assim, a pouca fé da pessoa a leva adiante, a faz avançar, a faz progredir. E essa pessoa que está em uma situação aparentemente à frente, chegar em primeiro, porque há uma maldição na vida dela, há uma mudança, ou melhor, há uma limitação na sua mentalidade. A sua mentalidade só pensa o micro, a sua mentalidade só pensa o mínimo, a sua mentalidade ela está programada para a derrota. Você conhece pessoas assim, que sempre falam as coisas no diminutivo. Eu faço parte da igrejinha, eu tenho uma motinha, eu tenho um carrinho, eu moro numa casinha, eu tenho um empreguinho, sou da igreja daquele pastorzinho. E a pessoa que vive sempre no diminutivo, ela só olha as coisas de Deus no diminutivo, na visão pequena. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para aumentar a sua visão, para lhe dar nesta noite uma palavra que vai abrir a sua mentalidade, vai mudar a sua mentalidade. Quando eu vinha para o programa nessa noite, Deus falava comigo e me dava uma interpretação, me dava uma direção interessante para essa noite. E Ele dizia para mim: Leonardo, metanoia. E eu dizia para Deus: que é isso, Senhor? Metanoia significa mudança de mentalidade. Aleluia, mudança de mentalidade. Vânia Ribeiro, mudança de mentalidade. Tudo muda quando aqui muda. Tudo muda quando a sua mente muda. Tudo muda quando você é renovado através da sua mentalidade. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo, aleluia, a vossa mente. Acredite, Deus está mudando a sua mentalidade. Deus está te dando estratégia nova. Deus está te dando visão nova. Deus está te dando uma nova interpretação. Acredite que nesta noite Deus pode e vai, pois eu creio na direção que o Senhor me deu para essa noite. Ele vai te dar um projeto. Ele vai colocar em sua mente, em sua cabeça, Ele vai colocar em seu coração um projeto que não nasceu na terra, nasceu no coração de Deus. Ele vai entregar para você e vai se cumprir, vai se concretizar. Acredite, irmã Deise, o que é nosso, o homem pode até mesmo, aleluia, fechar, acabar, dar um ponto final, porque é projeto nosso, é projeto terreno. Mas quando o meu projeto, obreiro Nerivaldo, está na mão de Deus, quando o meu projeto está em aliança com o projeto de Deus, quando a vontade não é minha, mas é de Deus, quando a vida não é minha, mas é do Senhor, quando a voz que está falando não é a minha, é a voz do Todo-Poderoso, quando quem está colocando a mão na massa não sou eu sou só um instrumento, estou aqui só cumprindo a vontade do meu Deus. Acredite, Deus irá fazer. Acredite, Deus irá cumprir, porque está escrito, Jó capítulo 42, verso 2, aleluia, nenhum dos seus sonhos
nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos, nenhum podem ser frustrados. Para alguém aqui nesta noite, nesse programa especial, eis que eu estou te dando renovo nas tuas promessas, eis que eu estou renovando os planos que eu tenho contigo, eis que eu estou renovando a palavra que eu falei através de meus servos há anos atrás. Você esqueceu, mas eu, o Senhor, diz não, eu não esqueci. Você engavetou, mas eu, Senhor, estou desengavetando nessa noite, estou tirando da gaveta, estou tirando de baixo, colocando por cima. Não te chamei para ser cauda, cauda chega por último, mas comigo os últimos serão os primeiros. Os humilhados perante a mão do Senhor serão exaltados a seu tempo. Chegou o tempo de Deus para a sua vida, o ano da estrutura. Deus vai estruturar o teu casamento, Deus vai estruturar a tua vida financeira, Deus vai estruturar a tua família, Deus vai estruturar o teu ministério, Deus vai estruturar a tua saúde. Se você recebe, digita aí eu creio. Se você recebe, digita aí eu tomo posse. Se você recebe, compartilha para as pessoas, avisa que Deus está falando no programa Encontro de Fé. Por último, a cauda também ela tem outro problema, se arrastando, rastejando, enquanto a cabeça está liderando, a cauda está atrás, rastejando. Você conhece que vive rastejando, que sempre vive dependendo, que sempre vive se maldizendo, que sempre vive se lastimando. Pessoas que sempre estão caídas, sempre estão enfermas, sempre estão aprisionadas, sempre. De manhã ela sai bem da consagração, mas à noite já está mal. À noite sai bem do culto, de manhã já amanheceu mal. E você não sabe o que acontece. Termina o culto de domingo, uma bênção, Deus fala, Deus renova, Deus restaura. Segunda-feira iniciou a semana, a pessoa já está maldizendo, reclamando, achando ruim, né? Reclamando, se rastejando. Me ajude com isso, me ajude com aquilo. Eu preciso de ajuda para pagar o aluguel, eu preciso de ajuda para pagar a escola, eu preciso de ajuda para isso, eu preciso de ajuda para aquilo. Enfim, eu tenho que bater na porta do prefeito, eu tenho que bater na porta do advogado, tenho que bater na porta do juiz, eu tenho que sempre estar me rastejando na porta do patrão, na porta daquele que pode, daquele que tem. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu não te chamei para rastejar, eu te chamei para se humilhar perante a minha mão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai secreto, que Deus irá te atender. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, há uma vitória reservada para aqueles que depositam em Deus a sua confiança. Quem confia no Senhor serão como os montes de Sião, não se abala, permanece para sempre. Quem espera em Deus não se desespera. Quem espera no Senhor não se desespera. O desespero é um demônio que fecha a janela da inteligência, que faz com que as pessoas façam como o porco, que não tem articulação no pescoço e não consegue olhar para o alto. Mas Deus não tem compromisso com os porcos que se banham, que se perfumam e quando são soltos voltam à lama. Deus tem compromisso com as ovelhas que se inclinam quando tem que se inclinar, que recebe o alimento do bom pastor, que entra e sai e encontram pastagem diante do seu Salvador. Mas Deus tem reservado para essas ovelhas
as ovelhas do bom pastor, as ovelhas do seu Senhor, aleluia. Deus, ele tem reservado para essas pessoas uma de Jesus, porque uma pessoa que vive a se rastejar, uma pessoa que vive a se humilhar perante as pessoas, ela espera em Deus, ela espera que tenha pena. Pai, o Senhor está vendo, Pai, o Senhor está vendo a situação, fulano me humilhou, cicrano me humilhou, mas a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que quem se humilha, escute só, quem se humilha perante Deus será exaltado. Há uma diferença. Tem pessoas que são humilhados porque querem, tem pessoas que são humilhados, é fato que ninguém merece, é fato que ninguém deve, é fato que ninguém, aleluia, merece a arrogância de ninguém, a prepotência de ninguém, o orgulho, a de um dia. Deus está te dando uma receita nessa noite. A receita não é novidade, mas é bíblica e você precisa funcionar. E essa receita é uma: humilhai-vos perante a potente, para que a vosso tempo ele vos exalte. Entregue. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Deus está falando com alguém nessa noite. Se você entregou em minhas mãos, se tranquilize. Se você entregou em minhas mãos, fique fria, fique tranquila, descanse, porque eu vou fazer. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É o que diz a palavra de Deus. Salmo de número 91, verso 1. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, quem é que habita? É aí que eu entro para a terceira característica da cauda. Quem é a cauda? Quem é o crente cauda? Quem é a pessoa que tem a mentalidade de cauda? Primeiro, é aquela que só está por último. Segundo, é aquela que só vive a se rastejar, vive a se balançar. É só notar, cauda sempre se balança, para a direita, para a esquerda. O livro da palavra de Deus, de Tiago, capítulo de número 1, se não me falha a memória, versículo 5, diz a Bíblia que não pense que essa pessoa vai receber tal coisa do Senhor. Que pessoa, evangelista Léo? É o inconstante, aquele que é semelhante às ondas do mar. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora vai, uma outra hora não vai. Ele diz que faz, mas não faz. Ele diz que vai, mas não vai. Ele diz que é, mas não é. Ele diz que pode, mas não pode. Ele diz que ajuda, mas não é. Uma inconstante é uma pessoa que é uma bomba relógio. Você conhece pessoas assim, que estão bem aparentemente, de repente você não sabe o que é que pode acontecer. Semanalmente, mensalmente, a pessoa sempre está nessa situação. Ela não consegue avançar enquanto dá um passo para trás, irmãs. Ela dá um passo para frente e dá 2 passos para trás. Ela tem uma trava, tem uma amarra, tem uma tranca que não deixa a pessoa avançar, não deixa a pessoa progredir. Deus trouxe você aqui nessa noite. Uma coisa, eu vou destravar, tirar essa maldição da sua vida. Você não vai ficar mais inconstante, você não vai ficar mais como uma cauda para lá e para a doutrina. Você não vai ficar mais para lá e para cá, sendo empurrado por qualquer um. Pelo
Nesta noite, Deus te dá força e direção para caminhar, para prosseguir, para avançar. Deus te chamou para ser cabeça. Deus está mudando a mentalidade das pessoas nessa noite. Se você acredita nisso, digita aí eu creio, digita eu tomo posse, porque o Deus que está aqui nesta noite me usando está aí também, renovando as tuas forças, renovando o teu entendimento, renovando nesta noite, aleluia, as tuas promessas. Recebe nesta noite a graça de Deus, recebe nessa noite a presença do Espírito Santo, recebe nesta noite do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita é quem tem casa fixa, quem habita é quem tem lugar para congregar, quem habita é quem tem lugar onde Deus seu com Adão. Enquanto Deus descia na viração do dia, encontrava com Adão, estava tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo, tudo caminhando. Mas um dia que Deus desce, não encontra Adão mais na posição, porque crente tem lugar. Crente sabe o lugar dele, crente fiel, crente sábio, ele entende que ele não vai para onde não é chamado, ele não senta onde não é devido, ele não pega lugar de ninguém, porque ele sabe o lugar dele, e está escrito nas escrituras o que aconteceu com Mardoqueu. Armaram a forca para Mardoqueu, armaram a forca para aquele homem, Manjane, mas diz a palavra de Deus que a forca caiu em quem armou. Por quê? O que é que aconteceu? O que é que tinha de diferente na vida daquele homem? A diferença é que ninguém derruba crente que está na posição. A diferença é que ninguém pode abater um crente que está na posição, que está onde Deus o colocou. Porque se Deus te colocou, ele se responsabiliza. Só Deus te arranca. Nem o diabo, principado, potestade, nem a morte, nem a vida, nem a nudez, nem o porvir, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nada. Pelo contrário, nada pode nos separar do amor de Deus. O que é seu, o seu lugar está reservado por Deus. O lugar que preparou o Senhor para ti, já tem a tua marca, já tem o teu endereço, já tem o teu número. Por isso, acredite, onde você está, se foi Deus que colocou, ninguém te tira de lá, ninguém te arranca de lá. Mas evangelistas inventaram uma calúnia, mas evangelistas inventaram uma contenda, mas evangelistas inventaram uma mentira. Estão tentando me tirar, estão tentando me abater, estão tentando acabar com o meu emprego, com o meu casamento, com a porta que Deus abriu. Se Deus abriu, ele se responsabiliza, acredite. Mas já até fizeram, evangelista, fizeram uma cruzeta, fizeram um plano e conseguiram me tirar fulano de mim, tirar cicrano de mim, tirar os meus amigos do meu lado, conseguiram até tirar o meu emprego. Não se preocupa não, porque quando os homens fecham as portas aqui na terra, Deus abre uma janela para você nos céus. Não se preocupa, porque o homem pode até ter a chave, aleluia, do cadeado, ter a chave das correntes. O homem pode até ter a chave, aleluia, mas a chave que o homem tem, o homem tem uma chave que abre, que fecha, aleluia. Porém, o que o homem abre, o homem fecha. O que o homem fecha, o homem mesmo pode abrir. Mas escute, o que Deus abre, ninguém pode fechar. O que Deus fecha, ninguém pode abrir. É o que está escrito na palavra do Senhor. A chave original está na mão de Deus. Não se preocupe se a terra fez cópias. Aleluia. Não passam de cópias mentirosas, fajutas, enganações. Não passam de imitações baratas, porque a original está na mão de Deus.
A original está na mão de Deus. A original, escute isso, a original está na mão de Deus. Deus está falando nesta noite: eu tenho a chave, aleluia, da vitória para a tua vida. Eu tenho a chave da vitória para a tua casa. Eu tenho a chave da vitória para a tua família. Eu tenho a chave da vitória para a tua parentela. Eu tenho a chave da vitória para o teu casamento. Eu tenho a chave. Vou abrir um parênteses aqui para contar uma história verídica, uma história bíblica, você conhece. O nosso Deus foi até aprisionado, aleluia, aprisionaram o corpo dele em uma sepultura. 3 dias passou naquela sepultura, aleluia. A morte disse: eu vou prendê-lo. Prendeu o corpo de Jesus por 3 dias dentro de uma sepultura, aleluia. Louvado seja Deus. O inferno já estava preparado para pegar o espírito de Jesus, a alma dele, mas não tem condições, porque antes de morrer ele entrega o seu espírito. Ele diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego, meu Pai, o meu espírito. Então, a partir daquele momento, a morte perdeu as forças para Jesus e para os seus filhos, porque a partir daquele momento a morte não vence mais aqueles que acreditam em Deus. Você lembra o que Jesus falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo: eu tenho a chave, aleluia, da morte e do inferno. Eu quem decido, eu quem governo, eu quem posso. Jesus está lá morto, Jesus está lá aprisionado. Alguém olha e diz: o corpo dele está ali. Alguém olha e diz: a morte matou, a morte prendeu. Só que ele tem a chave original. A morte vai lá, fecha cadeado, fecha 7 chaves. Mas o que é que acontece? Aleluia, meus queridos irmãos, Jesus tem a chave original. Ele foi lá, abre a chave da morte, abre a chave do inferno, fecha, deixa tudo escancarado, vai embora. E acabou que a partir dali, quando passou o 3º dia, a morte vai olhar, vai contar os seus mortos, vai observar: eu matei esse na semana, eu matei esse na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Vamos ver os mortos da sexta-feira. Quando ela pega a lista, alguém foi morto na sexta-feira. Quem foi? Jesus de Nazaré. Vamos ver se ele está lá. Quando chega para olhar, cadê Jesus? Jesus não está mais lá. Jesus não está mais lá. Jesus havia ressuscitado. E nossa vitória é essa: é que o nosso Deus, o nosso Salvador, ele não está preso em uma cruz. O nosso Salvador não está preso na sepultura. O nosso Salvador não está preso no inferno. O nosso Salvador, ele entrou em tudo isso. Ele pega a cruz, vence a cruz. Ele pega o inferno, vence o inferno. Ele pega a morte, vence a morte. O nosso Salvador, ele vive. E ele nessa noite marcou para te dar vida, e vida com abundância. O ladrão vem somente matar, vem roubar, ele vem destruir, mas eu venho te dar vida, vida com abundância. Nesta noite, povo abençoado de Deus, recebe vida, vida com abundância, vida, recebe vida da parte de Deus. Para essa enfermidade eu declaro: bate em retirada do corpo dessa mulher, bate em retirada da vida deste homem, e eu declaro a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Aleluia. Aquele que habita. Quem é que habita? Quem tem moradia fixa. Não é quem vive, ó. Eu sou um evangelista. Prego em alguns lugares. Sexta vou estar em Lagedo. Essa semana tive em Angelim, tive em Garanhuns, tive em Correntes. Mas eu tenho uma moradia fixa. Eu tenho uma casa fixa. Eu posso rodar a semana inteira, mas eu tenho um lugar fixo. Tenho pastores, tenho pessoas que me auxiliam, tenho pessoas que oram por mim.
Tem lugares onde as pessoas podem me encontrar. E Deus está dizendo: há o descanso para quem habita. Aquele que habita, ou seja, aquele que tem moradia fixa, aquele que tem lugar. Onde Deus tem te encontrado? Olha a pergunta. Onde Deus tem encontrado você? Será que Deus tem te achado nas madrugadas? Será que Deus tem te encontrado na igreja? Será que Deus tem te encontrado no teu quarto? Será que Deus tem te encontrado? Ou você tem feito como Jonas, fugido de Deus? Ou você está fazendo como o profeta que é mandado por Deus para fazer uma missão, e está lá o profeta, pega do seu dinheiro, investe o seu dinheiro e vai para um lugar onde Deus não mandou. A gente que é assim, para investir a fazer a vontade de Deus não faz. Eu só prego se pagar, eu só vou se me der, eu só vou se for ganhar. E Deus está dizendo: para fazer sua vontade você faz, você investe, você gasta, mas para fazer a minha vontade, fica a pergunta aí nessa noite. Há um descanso à sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? Aquele que pode todas as coisas. Imagina aí. Quem acompanha a televisão vê que Israel está em guerra, pastor Eduardo. Está em guerra, e a guerra que está em Israel, Hamas, Israel, Palestina, Israel, Hezbollah, Israel e Jihad Islâmica. Todos esses grupos terroristas que tentam contra Israel, Israel tenta contra esses grupos. Você que tem visto, você que tem acompanhado, quem não tem acompanhado, vou atualizar aqui agora. É que em Israel algo me chamou a atenção. Há lugares que chamamos de fortalezas, lá eles chamam de bunkers. É só você pesquisar, é só você ver as reportagens. Quando a sirene toca, as pessoas no meio da rua, as pessoas no banco, as pessoas em suas casas, elas sabem para onde correr. Porque em quase todos os lugares existem bunkers. O que são bunkers? É um lugar totalmente preparado, é um lugar totalmente estruturado, é um lugar que está reservado para bombardeio. Todo mundo está acabando, as pessoas vão para o bunker, porque lá no bunker elas têm segurança, lá no bunker elas conseguem se livrar, lá no bunker pode descer um meteoro, pode descer os mísseis, mas não consegue destruir, porque é altamente protetivo. Quando as pessoas estavam naquela festa rave, e de paraquedas e de outros meios chegaram os terroristas e começaram a massacrar, atirar à torta e à direita, metralhando. Muitos conseguiram chegar aos bunkers.
Alguns foram livres. Mas chegou um momento que os terroristas entraram nos bunkers. E o bunker é como um vagão de um trem ou de um baú de um caminhão. E quando este entra, ele não pode ser atingido, mas também é um beco sem saída. Ele só sai de lá quando está tudo em paz. Quando as pessoas entraram e começaram a se empurrar lá dentro, entrar para se livrar, os terroristas conseguiram entrar também. E como não havia como sair, metralharam todo mundo. Quer dizer que a mais alta proteção terrena, a mais alta fortaleza terrena tem brecha. Israel tem o exército mais preparado do mundo, mesmo assim, deixou uma brecha, os inimigos entraram. Aqui na terra, não há lugar seguro que o inimigo não possa entrar. Presídios de segurança máxima não estão imunes às tramas das organizações criminosas. As prisões mais sofisticadas possíveis, mais tecnológicas possíveis e atuais, com as tecnologias de última geração, não estão imunes às fraudes, à pilantragem. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é a tua fortaleza, o diabo não pode te tocar. Deus é a tua fortaleza e os inimigos não podem tocar na tua vida. Deus é a tua fortaleza e eles, se quiserem chegar até você, vão ter que ter com o teu amigo, que é Jesus. Se vencerem Jesus, vão chegar a ti. Se matarem Jesus, chegarão a matar você. Se ferirem Jesus, chegarão a ferir você. Mas como nosso Deus é o Deus onipotente, que pode todas as coisas, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no bunker do Altíssimo, descansa à sombra, à sombra, à sombra, à sombra, à sombra, à sombra, à sombra. O que é sombra, irmãos? Sombra é lugar de refrigério, sombra é lugar de alegria, sombra é lugar de desfrutar das bênçãos de Deus. E está escrito: a sombra do Onipotente descansará. Há um descanso para a tua batalha, para a tua peleja. Há um descanso, aleluia, para a tua luta. Há um descanso para esta luta que você vem passando, para este deserto que você está enfrentando. Há um descanso preparado. Quem habita, quem tem sua confiança em Deus, quem pega firme com o Espírito Santo, tem um descanso preparado, tem uma sombra reservada. Eu vinha falando no início do programa
Que terminamos o ano de 2023 debaixo da bênção. O pastor Eduardo, lá de São Paulo, esteve aqui conosco. Algumas pessoas que estão aí ao vivo. Quem esteve aqui na Semana Profética, digita aí, eu vim, eu estava. E Deus, Eudes Braz, fez grandes coisas, falou conosco, nos renovou, nos fortaleceu de uma maneira especial. Foi uma maravilha. Escute só. Todavia o ano iniciou e uma pessoa já me disse um dia, quando eu fiz aniversário, diante de tantas palavras de parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe e tudo mais, uma pessoa me mandou uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Foi uma mensagem totalmente diferente. Ela disse: olha, esses parabéns que eu vou dar é diferente de todos os demais. Todas as pessoas vão desejar para você coisas boas. Todas as pessoas vão desejar para você o tudo que tem de melhor. Mas, escute só. Eu vou desejar para você mais um ano de lutas. Eu disse: Jesus, de luta? É. Mais um ano de pelejas, mais um ano de batalhas. Porque essas lutas, pelejas, batalhas, elas vão trazer para você marcas. Elas vão trazer para você cicatrizes. Elas vão forjar você, preparar você, elas vão te dar mais intimidade com Deus. Essas lutas vão trazer para você experiências com o Espírito Santo de Deus. Essas lutas servirão para te fortalecer, para te deixar mais forte. Acredite. É isso que eu te desejo. E eu louvo a Deus por esse desejo, porque Deus tem um céu reservado mais para os vencedores. Dele, coluna do templo do meu Deus, ao que vencer, o farei assentar comigo para julgar as 12 tribos de Israel. Ao que vencer, farei que coma da árvore da vida. Enfim, Apocalipse capítulo de número 3 em diante, 2 em diante, você vai ver essas promessas para os vencedores. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Várias e várias promessas para quem vence, para quem chega, para quem cruza a linha de chegada. Agora escuta. Essa pessoa me desejou essas lutas, essas pelejas, essas batalhas. E assim como o ano começou, nós percebemos que o ano não seria somente de oba-oba. Pelo contrário, o ano consigo traz lutas, guerras, pelejas, batalhas. E muitas delas são espirituais. Agora escute só para aumentar a sua fé. Eu conversando com o servo de Deus ontem, a gente começamos a mapear família, e vimos o trabalhar maligno nas famílias nesse início de ano. Quantas famílias que deveriam terminar o período de ano novo, final de ano, começo de ano, em harmonia, em fraternidade, em confraternização. Afinal, as datas pedem isso, as datas pedem que nós nos abracemos, que nós perdoemos as diferenças, que nós venhamos colocar diante de cada um o melhor, o bem comum. Aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa, e isso é o que deve reger a nossa vida. Porém, com o mal do século que se chama depressão, que essas doenças psicológicas, essas doenças psicossomáticas, esses problemas psiquiátricos muitas vezes chegam a esse ponto, eles se dão com problemas emocionais, a partir de problemas emocionais. E o que são esses problemas emocionais? O que é que causam esses problemas emocionais? Dores, decepções. Esses problemas emocionais são causados por traições, por contendas, por falta de perdão. Esses problemas emocionais geralmente são causados por frustrações, abusos, passado, traumas. E o que é que acontece? As pessoas, ao invés de resolver os seus traumas, elas vão cultivando, vão guardando, vão deixando
aquele trauma permanecer e crescer. E diz a Bíblia: não deixe brotar seu coração nenhuma raiz de amargura, porque essa raiz ela vai contaminar a muitos. Eu comecei a meditar nessa palavra e eu percebi que realmente a palavra de Deus ela sempre acerta. Você já percebeu? Esses dias hoje eu vi uma pessoa que só de você olhar para o semblante dela, você já vê que a pessoa não está legal. Só de você olhar, não tem aquela pessoa, e eu não estou falando de pessoa que está somente triste, eu estou falando de pessoas que estão rancorosas, pessoas que faltam perdoar, pessoas que chegam em um ambiente, o ambiente está todo saudável, quando ela chega o ambiente muda, mas não muda para melhor não, muda para pior. Pessoas que chegam em um determinado lugar, que quando elas chegam, acaba a paz, acaba a alegria, todo mundo estava alegre, todo mundo estava contando bênçãos, contando vitórias, de repente, ninguém consegue mais contar nada de alegre, porque chegou alguém que está ferido, alguém que deixou brotar uma raiz de amargura, e a partir de agora, quando aquela pessoa abre a boca, fere outras pessoas. Quando aquela pessoa chega em um lugar, fere outras pessoas. Quando aquela pessoa aparece, aquele mau humor, aquele mal-estar, já começa a passar, repassar para as outras pessoas. Você conhece alguém assim? Digita aí nos comentários. Tá vendo aí? Você conhece. Nós conhecemos esse tipo de pessoa. E a Bíblia diz para nós o que é que acontece. Essas pessoas, elas deixaram brotar uma raiz de amargura. Olha, você quer um exemplo? Quando alguém, de repente você saiu de casa, brigado, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. De repente você percebeu no meio do caminho que você errou, falhou, que você deveria ter se reconciliado, pedido perdão. Você percebeu que se exaltou, se extrapolou, e você até pensou: eu vou voltar, vou me resolver. Ou mais tarde eu volto. Quando mais tarde eu voltar, eu me resolvo. De repente, quando você chega, missionária Neide, a cara da pessoa está desse tamanho. A pessoa que estava com aquele desejo de pedir perdão, de se resolver, quando viu a pessoa, quando viu o atendimento, quando viu o tratamento, ela desistiu na hora. Quantas pessoas não aconteceram isso? Elas até estavam com uma boa intenção, com uma boa ideia, mas chegaram e foram tão destratadas, tão maltratadas, que foram atendidas com 7 pedras na mão, como diz o ditado popular, e acabaram desistindo, vi Santos. Acabaram voltando para trás. Eu não posso julgar você, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Todavia, a Bíblia diz para nós que esse tipo de comportamento vai nos prejudicar lá na frente, porque essa raiz vai crescer, vai crescer, vai crescer. E o que é que a raiz faz? A raiz ela cresce para dentro. E ela começa se enraizando depois que ela brota para fora. Quando a raiz brota para fora é porque ela já se estabilizou aqui dentro. Quando ela já fincou aqui dentro. Quando ela já se fortaleceu, se estruturou aqui dentro. Então, quando a gente vem reverberar, demonstrar, aparentar, é porque aqui dentro
problema já está grave. O problema já vem de dias, meses e até anos. Então acredite. O que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que a gente não pode deixar brotar essa raiz de amargura. E a gente percebendo que um trabalhar maligno no começo do ano contra as famílias, um trabalhar atacando, diabo atacando, um trabalhar satânico mesmo. Mas a união desse mapeamento, dessa conversa, e nos liberou uma palavra dizendo que não entendemos o trabalhar de Deus. Deus não é para entender, Deus é para crer. Deus, quando tem um projeto na vida, pode ter certeza, até a maldição se transforma em bênção. Dá certo. O diabo que pensa que está, eu vou causar prejuízo. Se a gente focar no prejuízo, a gente perde a graça. Se a gente focar no prejuízo, a gente fica triste, fica abatido. Se a gente focar no prejuízo, a gente esquece de focar em Deus, de descansar em Deus, de habitar em Deus. Mas quando a gente habita, foca, eleva os olhos para Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar, acredite, Deus começa a transformar a maldição em bênção. Deus começa a fazer um reboliço e usar do mal para transformar em bem. Aí o diabo vai lá, mata 10 filhos de Jó, pensando que Jó ia ficar focado no prejuízo. Jó fica focado em Deus, aí Deus dá tudo em dobro de Jó. Diz a Bíblia que Jó ganhou olha só, para eu ler para você o que foi citado ontem. Jó de número 42. Olha, Jó de número 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Versículo 10. Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pelo menos olha, mais do que o primeiro. Porque teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus muda, tira de baixo, coloca em cima. Deus pega o dá mais 10 filhos, multiplica a sua riqueza, e para melhorar ainda, o traz amigos, familiares, que não chegam na casa dele para contar derrota, para lembrar do passado, não.
Tem gente que chega na nossa casa só para lembrar das coisas ruins. Mas, rapaz, o que foi que aconteceu? O que foi que fez? Foi aquilo? Não. Chega cada um lá com um presente para Jó. Presente valioso. E para melhorar ainda mais, porque as bênçãos de Deus não acabam. Olha, deu mais 140 anos de vida para Jó. E Jó viveu até a 4ª geração. Aí eu lembrei de uma passagem que diz que o diabo, que a maldição, Êxodo capítulo de número 20, se não me falha a memória, diz a Bíblia que a maldição, ela visita até a 4ª geração. Talvez seja essa o fundamento dessa profecia. Afinal, Jó viu até a 4ª geração. Em outras palavras, o que o diabo trabalhou, o que o diabo travou, aonde o diabo mexeu, Deus foi lá e mudou, transformou. Aonde o diabo passou costurando, Deus passou descosturando. Porque ele foi ungido para desfazer as obras do maligno. Então, aonde o diabo fechou, Deus foi abrindo. Aonde o diabo abriu, Deus fechou. O que o diabo fez, Deus desfez. É por isso que tem um corinho, né? Forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Então, gente, o que é que acontece? Este homem, e nós falávamos isso ontem, que é o que vai acontecer com a nossa família. Nós já sabemos o final disso. A vitória é do povo de Deus. Nós já sabemos que não adianta o diabo se levantar. Esses dias me perguntaram, mas eu vou sofrer até quando? Mas até quando virão os ataques? Eu digo, os ataques não vão parar. Os ataques serão constantes. O diabo sempre vai se levantar, mas você em Deus será sempre vitorioso. Porque você com Deus é maioria. Você com o Espírito Santo de Deus é maioria. Então, gente, eu lembrava disso. E o que é que me fez acreditar? O que é que eu queria compartilhar para aumentar a sua fé? Estava preparando-se para vir para cá. E eu lembrei que quando saí da minha casa, deixando meu pai e minha mãe, me casar com a minha esposa, eu lembro que na minha rua não havia cultos praticamente. Minha rua é uma rua extensa aqui na cidade. E eu, assim que a gente foi morar nessa rua, eu fiz, acho que 2 ou 3 cultos no meu aniversário, cultos de ações de graça. E foram cultos abençoados. A minha vizinha, uma mulher de bem, todavia uma das mulheres mais, não vou dizer problemáticas, mas uma das mulheres que mais bebia, né, lá em minha rua, colado com a minha casa. Eu lembro de um dia em que estava acontecendo uma confusão dentro da residência dessa minha vizinha. Eu estava em casa, havia chegado de um culto, e o problema estava acontecendo, a zoada estava pesada e a gente estava ouvindo, e de repente estava a minha vizinha embriagada, trocando socos com o seu genro. Veja que cenário terrível. E eu não tive dúvida, desci, entrei lá para apartar aquela confusão, para repreender aquele espírito de contenda. E aconteceu que eu fui embora de lá, me casei, e minha vizinha continuou naquela situação. Mas eu ficava com algo na cabeça, eu dizia, meu Deus, eu saí de casa, tive vários anos, alguns anos aí na tua presença, e estou saindo de casa hoje, tenho meu pai que ainda não te serve, tenho a minha vizinha aqui que não foi alcançada pelo Senhor, mas Deus me fez entender que as orações estavam sendo recebidas nos céus. Passado o tempo, eu fui em um culto em uma determinada igreja. Quando eu chego lá, o culto, uma bênção, uma maravilha, Deus falando, e eu não tinha percebido, mas quando terminou o culto, que eu vou saindo, quem vai saindo? Minha vizinha. Eu não acreditava. Eu fiquei olhando, eu digo, eu não acredito. Veja o que é que acontece.
Os anos foram se passando. Hoje eu tenho 3 anos de casado, 3 anos que saí da casa dos meus pais. E o tempo foi se passando e eu só ouvindo as coisas. Olha, a vizinha agora parou de beber, já não bebe mais. E eu dizendo, Deus está trabalhando, Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Aí agora o tempo foi passando e eu vendo ela esporadicamente, uma vez aqui, outra vez acolá, mas nada de muita conversa. Todavia via que algo estava mudando, algo estava acontecendo. Mas o que é que acontece, irmão? Eu estava vindo para cá, minha mãe me ligou e disse, olha, o senhor, eu quero lhe contar uma coisa agora, que as nossas orações foram ouvidas por Deus. Acabei de receber um convite especial, é que aqui não está tendo culto, você saiu, você está morando em outro lugar, você casou, mas eu fui convidada para participar de um culto. E esse culto é em frente à casa da minha vizinha. E eu glorifiquei a Deus sabendo que Deus me abençoou com um casamento na rua que eu morei, levantando a pessoa mais improvável da rua, levantando uma das pessoas que quase ninguém apostaria. E quando eu cheguei lá, passei por lá antes de vir para cá, por isso que o programa deu uma atrasada. Passei por lá antes de vir para cá e eu vi os irmãos, as cadeiras, o som tocando, as orações sendo iniciadas e o nome do Senhor sendo glorificado. E eu tenho uma palavra para dizer para você aqui nessa noite: continue orando, continue apresentando a Deus, continue acreditando, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Você e sua casa servirá ao Senhor, você e sua família servirão a Deus, ao Deus de Israel. A sua rua será alcançada pelo poder do Espírito Santo. O seu bairro será incendiado pela glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, a sua vila, o seu vilarejo, o seu sítio, a sua localidade, a sua cidade será cheia da glória, da graça, do poder do Espírito Santo. De onde você menos espera, Deus vai alcançar e levantar para a honra e glória do seu santo nome. Acredite, nem que Deus tenha que tirar, nem que Deus tenha que levar para outro lado, nem que Deus tenha que fechar alguma porta, mas todo o plano de Deus vai se concretizar, vai ser feito, vai ser realizado. A sua casa ainda será chamada casa de oração, a sua casa ainda será conhecida como casa de Deus, casa de glória. A sua casa ainda será conhecida como ponto de apoio espiritual, casa de milagres, casa do sobrenatural de Deus.
Acredite, gente, que Deus ele tem reservado para a sua família um tempo de honra. Aquele que não honra os seus, não faz caso, ele é pior que o descrente, que o incrédulo, que o infiel. Ele negou a fé. Esse honrar não é colocar em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus. Não esquecer. Lembra de onde saíste. Lembra de teus familiares. Lembra. Os apresenta. O diabo foi tocar nos filhos de Jó sem saber que Jó sacrificava pelos filhos, sacrificava, ofertava pelos filhos. Deus, perdoa os pecados dos meus filhos, até se eles nem soubessem que estiver pecando. Essa mensagem é aos pais. No capítulo 24 de Gênesis vai contar para nós que Abraão chama o seu servo mais velho, aquele que possuía tudo, que governava tudo que Abraão possuía, e diz: olha, faz um juramento aqui, porque minha esposa, estou terminando minha caminhada, mas eu estou com uma preocupação. Seja sincero, você que é pai de família, você que é mãe. Se a sua maior preocupação não é sobre os seus filhos, tem alguma coisa errada. Sobre a sua família, tem alguma coisa errada. Ah, não, me preocupo comigo. Não, me preocupo com o meu emprego, com o meu carro. Ah, não, me preocupo com a obra de Deus. Ah, eu me preocupo com isso, com aquilo. Não. Gente, a nossa família é um projeto de Deus, Manjane. A nossa família é um projeto do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Deus, acima de tudo, todas as coisas. Depois, família. Família. Não tem coisa melhor, mais importante aqui na terra do que a nossa família. Nossa família é uma bênção de Deus. Com todos os problemas, todas as situações que vêm para nos deixar desanimados, todos os problemáticos da nossa parentela, mas a nossa família é um presente de Deus. Olha aí, pastor Eduardo, primeiro ministério é a família. Aquele que não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Então a preocupação de um pai, de uma mãe, é o que deixar para os filhos. A verdade é essa, porque o curso da vida, pastor Eduardo, é os filhos enterrar os pais. O curso da vida é esse. Quando a gente vê um pai enterrar um filho, é um ponto fora da curva. É uma situação anormal, aparentemente. O que Jó vivencia é a situação anormal. Mas o curso da vida é os pais serem enterrados pelos filhos. O pai se preocupa. O que é que eu vou deixar para o filho? Eu vou fazer um ensinamento aqui para você aqui agora. Eu aprendi, vou ensinar. O que é que você vai deixar para o seu filho? Está lá no meu canal do YouTube também, eu deixei um ensinamento acerca disso. Legado ou herança? Herança, gente, é aquilo que você vai deixar para os filhos. Carro, casa, dinheiro, posses, terrenos, escrituras, testamento. Tudo que for de material se chama herança. Essa herança você vai deixar para o seu filho.
vai deixar para sua filha. Mas tudo que não é material se chama legado. O legado não fica para o filho. O legado não fica para a filha. O legado fica dentro do filho, dentro da filha. Qual a diferença, evangelista? É que a herança passa, o legado não. Qual a diferença? É que o carro acaba, o legado não. Qual a diferença? É que o dinheiro vai embora, o legado não. A diferença é que a herança fica para eles, o legado fica dentro deles. O que é que você tem deixado? O que é que você vai deixar? Herança ou legado? E o que é legado? Herança eu já aprendi. Legado. Eu não sei se você percebeu, mas há uma crise hoje de identidade. Só nesse começo de ano, mais de 250 crianças e adolescentes já tinham dado entrada entre o fim do ano e o começo do ano passado, no começo desse ano, em um hospital público de São Paulo, para mudar de gênero, pois não se identificavam com o seu gênero, tinham crise na sua identidade. Olha a memória, ano passado quase 5.000 pessoas, de 2.500 a 5.000 pessoas entraram com o processo e conseguiram a mudança de nome no seu registro, na sua certidão de nascimento. O ramo que mais cresce no mundo, o ramo que mais cresce no Brasil, estética, clínicas de estética, cirurgias de estética. Ontem eu vi na televisão que está existindo agora cirurgia, inclusive, ou melhor, tatuagem para mudar a cor dos olhos. As pessoas não estão satisfeitas com seu cabelo, as pessoas não estão satisfeitas com seus olhos, as pessoas não estão satisfeitas com a sua pele, com a sua cor de pele. Gente, eu não estou falando para você não se cuidar, pelo contrário, se cuide. Eu estou falando de pessoas que têm crises de identidade. Elas não sabem o que são, elas não sabem o que querem e acabam se enganando com o propósito de Deus para a vida delas. Estão se enganando. E o que é que acontece? Essas pessoas que estão tendo essas crises de identidade, elas não estão se encontrando em Deus, elas não encontram o propósito delas, estão vivendo como querem, acabam vivendo como os outros mandam, acabam vivendo de acordo com a moda, de acordo com os estilos que aparecem e daqui a pouco não sabe mais quem são. Eu encontrei uma reportagem ontem, se não me falha a memória, ontem ou foi antes de ontem, um pai que perdeu 3 filhas, uma esposa, em um crime brutal, e de repente, aquele pai, ao dar a primeira entrevista, depois de 40 dias de luto, ele deu a primeira entrevista, e na entrevista ele disse: para que viver mais? O que é que eu vou fazer mais aqui? Eu não sei o que é que eu estou fazendo mais aqui. Trabalhava para minha esposa, trabalhava para minhas filhas, mas agora cadê? O que é que eu vou fazer mais? Estou dizendo isso para você porque as pessoas, a cada vez mais, elas estão sem propósito. Elas estão sem rumo, sem foco, sem esperança. Pessoas que estão vivendo sem entender o porquê que estão aqui. E Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse programa, está segurando você até aqui para dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui por acaso. Se teve pessoas mais novas que você, mais inteligentes que você, pessoas mais saudáveis que você, que morreram de uma topada,
E você agora está vivo, suportou o coronavírus, venceu a enfermidade, venceu os trabalhos malignos contra a sua vida. Você está vivo é porque tem alguma coisa de Deus aí para acontecer na sua vida. Tem algo do céu reservado para você. Deus tem um propósito na sua casa, na sua parentela. Deus tem algo. Aí o Abraão olhou e disse: eu estou com uma preocupação. Qual a preocupação? Olha, eu trabalhei muito para deixar um legado para meu filho. No capítulo 22 eu mostrei a ele que ele tem que amar o Senhor em primeiro lugar. E se for para decidir entre ele e Deus, eu decido por Deus. No capítulo 23, ele viu que morreu a mãe dele, mas eu continuo firme, continuo na fé. Continuo com Deus. Só que agora eu estou vendo que a minha vida está acabando, minha carreira está se findando. E eu preciso de uma coisa. Eu preciso deixar o meu filho encaminhado. Eu preciso deixar o meu filho bem. Eu preciso morrer em paz, sabendo que o meu filho vai ficar aqui, vai ficar direcionado, vai ficar encaminhado para as bênçãos se cumprir na vida dele. Aí Abraão pensa numa coisa, veja só. Abraão pensa numa coisa muito forte, muito forte. Eu tenho muito dinheiro, eu estou muito próspero, muito rico, mas não vai ser isso que vai determinar a bênção do meu filho. Existe uma decisão que o meu filho vai tomar. Existe uma decisão na vida dele que vai, com certeza, determinar a bênção de Deus na vida dele ainda mais. Eu falei isso essa semana, falei isso hoje a uma pessoa que me disse: eu estou preocupada, uma mãe, meu filho vai casar. E eu disse: o casamento é quase como uma loteria. O problema não é casar. Casar é fácil, difícil é acertar. Se você acertar, você ganhou na loteria. Mas se você errar, tem sérios problemas. Sérios problemas. Abraão olha e diz: acertei com Sara. Acertei com a minha esposa. Mas eu não vou deixar meu filho errar. Ele chama o seu servo mais velho, que representa o Espírito Santo, e diz: vá na terra dos meus pais e traga para mim uma mulher para se casar com meu filho. Espera aí, Abraão. Se no capítulo 12 Deus mandou você sair de lá, por que agora você está mandando eu voltar para lá? E Abraão diz o seguinte: eu não quero mulher daqui dentre os cananeus. Eu não quero mulher dessa terra. Porque estou vendo o proceder delas. Estou vendo o andar delas. Estou vendo o comportamento delas. Filho, escuta os seus pais. Pais, oriente seus filhos. O problema é esse. O filho começa a se relacionar. Antes do relacionamento, o pai não orienta. Antes do relacionamento, o pai, a mãe, não disciplina, não ensina. No relacionamento, aí quando o pai quer orientar, o filho pega e não aceita. Diz: olha, antes o senhor não falou, agora eu não aceito. Aí vai lá e quebra a cara. É isso que acontece. Entendeu, irmão Everton? Filhos, eu não tenho mais minha mãe, não tem mais meu pai. Receba a orientação do seu pastor. Receba a orientação do seu líder espiritual. Porque quem está de fora vê o que você de dentro não vê. Onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi na barbearia. Por que é que o barbeiro não corta o cabelo dele? Porque o outro barbeiro que está de fora, ele vê o que ele não vê.
Então escute. Abraão chega e diz: olha, eu não vou deixar meu filho errar. Estou vendo o proceder dessas meninas e essas eu não quero para o meu filho. Mas vá lá, na minha terra tem alguém para o meu filho. Porque Abraão não é daqueles que sai de um lugar e cospe no prato, que passou por lugares que foram bênçãos por durante anos, meses ou até dias. Quando sai, já não presta, já não serve, já não é de Deus. Abraão está dizendo: eu saí de lá, mas lá tem mulher de Deus. Eu saí de lá, mas lá tem homem de Deus. Eu saí de lá, mas lá tem gente que adora a Deus. Eu saí de lá, mas lá tem gente de fé, tem gente que é fiel. Entendeu? Abraão está dizendo isso. Ele disse: eu vou, pá, eu vou, meu servo. Eu vou, meu senhor. Eu vou. Eis-me aqui o teu servo. Agora, e se essa mulher não quiser vir? Eu venho aqui, pego o seu menino e levo lá. Abraão disse: não. Se ela não quiser vir, é com ela. Se preocupe não. O anjo do Senhor vai diante de ti. Agora, se ela não quiser vir, o meu filho não vai lá. Está lá, capítulo 24 de Gênesis. O que é que Deus está falando com isso? Deus está representando o arrebatamento da igreja. Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, olha, quem tem sede, vem a mim, beba da água da vida. Deus está dizendo para mim e para você, irmão, é quem quer. A salvação é para quem quer. A salvação é para quem se esforça. A salvação é para quem se entrega. A salvação é para quem chama a atenção de Deus. Quem quer dá um jeito. Quem não quer inventa desculpa. Quem quer procura solução. Não inventa problema. Aí ele está dizendo: olha, meu filho não volta mais lá. É o que Jesus está fazendo. Jesus não volta mais para essa terra, gente. Jesus virá. E diz a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o Senhor virá e ficará nos ares, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Essa terra está tão suja, essa terra está tão perdida, que o nosso Santo Salvador não pisa mais nela. Aí ele vai pisar depois ele vem, aleluia, e a nova Jerusalém desce com ele, novo céu, nova terra é criada, aí ele pisa, aí ele reinará pelo milênio, ele reinará por 1000 anos junto conosco, para a glória de Deus. Todavia, queridos irmãos, o nosso Salvador está dizendo através de Gênesis 24, se a igreja quiser ir, ela vai, mas ele não vem. Você lembra quando Jesus nasceu? Eu estou encerrando. Jesus nasceu. Os 3 reis magos saíram e foram à procura de Jesus. Bartimeu está passando. Eu falei no início do programa. Bartimeu começa a clamar, começa a gritar, chamando a atenção de Deus. Porque quem quer tem que ir atrás. Jesus está passando, ressurreto, no caminho de Emaús com os seus discípulos, que não estão percebendo a sua presença. De repente, o que é que ele diz? Estou indo embora. Aí o discípulo diz: o sol. Aí é que ele fica. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não basta ouvir, tem que abrir a porta, tem que querer, tem que buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Achegai-vos a Deus, e ele se achega. Das Escrituras, temos que buscar ao Senhor. Ele diz: olha, meu filho não vai lá não, ela se quiser vir, ela vem.
O servo mais velho, representando o Espírito Santo, faz uma prova com Deus. E ele leva 10 camelos. Esses 10 camelos que ele leva, ele faz uma oração e diz assim: Deus, a mulher que eu encontrar, que der de beber a mim e a meus camelos, é essa que o meu Senhor vai levar. É essa que eu vou levar para o meu Senhor. A mulher que eu encontrar e que der de beber a mim e a meus camelos. Vou falar algo muito sério aqui agora. Os camelos representam a igreja. Os camelos representam os servos de Deus também. Porque tem gente que quer negócio. Ah, meu negócio é com Deus. Não quero negócio com a igreja. Está errado. Ah, meu negócio é com Jesus. Meu pastor é Jesus. Está errado. Olha o que é que diz as escrituras, gente. E ele deu a uns a pastores. Efésios vai dizer, capítulo 4, se não me falha a memória. A uns ele deu pastores, outros evangelistas, outros doutores, outros mestres, outros apóstolos. Os dons ministeriais, foi ele quem escolheu, foi ele quem levantou. O Apocalipse capítulo 2 e 3 vai dizer: ao anjo da igreja escreve, ele mandando as mensagens aos pastores da igreja, os chamando de anjo da igreja. Então, ele estava dizendo: eu não quero levar uma mulher para o meu Senhor que somente esteja preocupada comigo. Tem que estar preocupada com a igreja também. Tem que estar preocupada com a minha obra também. Essa história, eu entreguei minha vida para Jesus, mas estou aqui no meu canto, não quero ser mexido. Não, Deus não ungiu ninguém para ficar esquentando o banco. Deus não ungiu ninguém para ficar esquentando cadeira. Deus não levantou ninguém para ficar sentado, parado. Deus te escolheu para uma obra. Se envolva na obra de Deus. Se envolva na obra do Senhor. Escute. Quando ele vai chegando perto da cidade, aí ele encontra uma mulher. Você conhece? Rebeca. Rebeca pega o cântaro, enche o cântaro, sobe para pegar água, para trazer água. E aquele camarada pega, senta. Eliezer é o nome dele, ele senta e fica na espera. Quero ver a atitude das pessoas. Quero ver. Porque, gente, quem tem água, quem está cheio da presença de Deus, sempre tem algo para entregar. Sempre tem algo para apresentar. Quem está cheio da presença de Deus, sempre tem algo para apresentar. É a diferença. Os vazios não vão à rua. Os vazios não vão às casas. Os vazios não vão às cidades. Porque não tem o que apresentar. Mas quem está cheio tem o que entregar. A mulher está cheia, ela desce vazia, sobe cheia. Quando ela sobe cheia, ela vê o cara com sede. E ela diz: olha, o senhor quer água? Quero. Então, olhe, escute só, eu vou lhe dar água, mas não vou dar água para o senhor só não. Vou dar água para o senhor e para os seus 10 camelos. O cara abriu os olhos, agradeceu a Deus, ficou pensando: meu Deus, que mulher é essa? Que mulher trabalhadeira, que mulher esforçada, porque o reino dos céus é tomado pelo esforço. Que mulher inteligente, sábia. Olhe, Deus só dá coisa a quem trabalha. Deus falou através do profeta, através do rei Salomão, dizendo: as formigas, manda eles olhar para as formigas, manda eles ter com as formigas, ver que as formigas vivem trabalhando direto, e eles são preguiçosos, esperam as coisas cair do céu só chuva, chuva e sol, né? Como diz a história. A mulher diz: eu vou dar água para o senhor e para os seus 10 camelos. Só que aí eu tenho um problema. Qual o problema? Cada camelo bebe 180 litros d'água.
E ela desce com um cântaro para pegar água e sobe para entregar água para os camelos. Em outras palavras, gente, 1.800 litros d'água. 1.800 litros d'água. Imagina o trabalho daquela mulher. Imagina o trabalho daquela mulher. Para se casar com Isaac. Eu falei toda essa palavra para você que é mãe, para você que é pai de família. Ore. Ore. Apresente a Deus o casamento do seu filho. Casamento da sua filha. Ah, evangelista, mas ele só tem 12 anos, só tem 10. Apresenta agora. Presente a Deus. Faça o que eu estou lhe falando. Apresente a Deus. Não sou eu que combino algo aqui. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos direcionou esses dias para apresentar os casais, para apresentar as famílias, para declarar a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Só você que já errou. Só você que já sentou com alguém que errou. Só você que tem visto prejuízo na vida daqueles que erraram nessa escolha, que sabe o que é que eu estou falando. Vamos falar com Deus? Apresentar nossa família para o Senhor? Vamos? Aleluia. Oh glória. Santo Deus, amado Pai, na tua presença aqui estamos nessa noite. Para te agradecer, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está ao vivo aqui agora comigo. Pessoas que compartilharam, comentaram, uniram a sua fé. Adoraram o teu nome, meu Deus, através da tua santa palavra. E nesta noite eu quero entregar em tuas mãos as famílias aqui representadas. Essas pessoas que estão do outro lado agora, Pai, que pediram orações pela sua vida sentimental, espiritual, física, familiar, financeira. Alcança. Alcança, meu Deus, cada pessoa que vai receber esse link. Cada pessoa, meu Deus, foi alcançada nesta noite e será alcançada através desse programa. Pai, eu te peço que o Senhor seguir. Faz o que o Senhor fez com Jó, manda um muro de fogo naquela família, ao redor daquela casa, não permita que o diabo toque, pois eu tenho certeza que ele tem mirado os jovens, as crianças, mas em nome de Jesus, os que estão aqui presentes, as famílias aqui representadas, estão blindadas, separadas por Ti. Talvez essa jovem, Pai, que está crescendo com sonhos, com planos, com projetos, com desejos, com anseios, já está marcada pelo diabo para perder-se na vida sentimental, para escolher errado. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor muda a mentalidade. O Senhor alcança, meu Deus, a sua mente, o seu coração. E em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos casamentos, nós oramos pelos relacionamentos, nós oramos pelos noivados, pelos namoros, nós oramos, ó Pai, pelas famílias, pelos filhos, pelos pais, pelas mães. Nós oramos, nós apresentamos ao Senhor, porque nós fizemos como fez Josué. Não importa quem o mundo está a servir, não importa onde o mundo pôs a sua confiança, não importa o que as pessoas estão acreditando, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e nossa família serviremos ao Senhor. Nós e nossa parentela serviremos ao Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. É isso aí, gente. Louvado seja Deus, que Deus abençoe de uma maneira especial você que esteve conosco até agora. Muito obrigado você que comentou o programa Encontro de Fé.
O anúncio que nós fizemos semana passada vai ficar para um outro dia. Estamos preparando algo muito especial para você. Vamos fazer um programa abençoado ainda. Eu acredito que ainda esse mês, tá certo? Um programa relacionado aos casais, um programa de perguntas, de respostas. Vamos trazer casais. Hoje não deu para a gente trazer, mas eu tenho certeza que Deus falou contigo, tenho certeza que Deus renovou nossas forças, nos deu ânimo para uma semana de vitória, de bênção, de muita paz. Gente, lembrando aqui, amanhã é dia de culto em nossa congregação filial, Lajedo, Bairro Prata. Lá também em Queimada de Jurema, terça-feira, forte, Deus se fará presente naquele lugar. Amanhã é dia de culto em nossa sede nacional em Olho d'Água de Dentro. Você é nosso convidado especial. Quarta-feira, Canhotinho, Rua Alto, Cemitério, número 81, é o endereço da sua bênção, o endereço do seu milagre. É aqui na Igreja Nova Aliança Monte da Oliveira. Você é nosso convidado especial. Quarta-feira, culto de oração, crescimento espiritual. Lá em Lajedo, no bairro Bom Jesus 3, quarta-feira também é dia de bênção. Quinta-feira é dia da Vila de Jesus. Vila de Jesus, gente, vai ter um culto sábado agora. Vai ser um café com os homens. Vai ser um culto abençoado. O tema é homens amando a esposa como a igreja. Muito forte, muito forte mesmo. Vai ser uma bênção. O pastor Lucinaldo vai estar ali ministrando a palavra de Deus. Um homem de Deus, um homem que é exemplo, um homem que tem propriedade para pregar sobre esse assunto. E você não pode perder. Você da Vila de Jesus, participe. Deus fará presente. Quinta-feira. Quinta-feira também é dia de culto lá no bairro Prata. Deixa eu ver se eu estou esquecendo outra congregação. Não estou. Sexta-feira forte. Queimadas, Canhotinho e Lajedo. Lajedo, eu vou estar lá em Lajedo. Deus para o Silene Silva. É lá no bairro Prata. Convido todos vocês aí de Lajedo. Deus se fará presente nesse culto de ação de graça. Eu fico muito alegre quando tem um culto de ação de graça, pastor Eduardo, porque é um motivo de alegria muito grande, né? Da parte dos céus, de receber um culto, receber uma adoração, um louvor, diante de tantas lutas, tantas provas, tantas coisas que a gente coloca para o Senhor. Um culto de ação de graça é o mínimo que a gente pode fazer. Que Deus abençoe a irmã Jocilene. Vamos lá, sábado, amanhã, na terça-feira, você que é de Angelim, eu estou em Angelim, se Deus assim permitir, Igreja Água Viva do Trono de Deus, pastor Silmar. Na sexta-feira, sábado, eu vou estar na cidade de Gravatá, se Deus assim permitir, Assembleia de Deus do Brás, Gravatá, o nome do Senhor será glorificado. E eu quero fazer um convite a você aqui do Ministério Nova Aliança Monte da Oliveira, para participar conosco do grande retiro ministerial. Esse retiro vai ser no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, feriadão. Você vai estar conosco ali na barragem entre Lajedo e Calçado. Um dia especial de pescaria, churrasco, muito refrigerante e comunhão. Vai ser uma bênção. Você não pode perder. O nome do Senhor será engrandecido. Vamos ver mais. Tem mais o quê? Os avisos já foram embora. Lembrando, se inscreve lá no canal, gente. Você que não se inscreveu ainda, Ministério Nova Aliança Monte da Oliveira. É o canal do YouTube do nosso ministério. Acompanhe o programa, o Projeto Ajudando Vidas. Projeto Ajudando Vidas, que vai ter uma ação social, se não me falha a memória, dia 10. Dia 10, lá em Queimada de Jurema. Acredito que vai ter muita distribuição de cesta básica, roupa, calçado, alimento. Vai ser muito forte, vai ser uma benção. Vem com a gente, que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, amanhã e para todos sempre. Os que crê, digam amém. Até a segunda. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele se converte em gente, ele faz mais cair pra te dar vitória. Senhor, sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível. Quero isso, voz. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, o glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. Ô meu amado, Cachoeirinha tá com a gente, ó. Oh, sua presença está nesse
nesse lugar. Quero vir, quero vir.